E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Viver em São Paulo e o tema desse vídeo hoje é se é possível viver em São Paulo com um salário mínimo. Então eu vou entrar nesse assunto, vou trazer alguns detalhes, vou fazer uma análise se é possível ou não viver em São Paulo com R$ 1.100, que é o salário mínimo nacional hoje. E pessoal, deixa uma recomendação, quem gosta de São Paulo, acompanha esse canal aqui, dá uma olhada nas playlists, tem bastante vídeo falando sobre São Paulo, na questão de emprego, na questão até de moradia também, e vou trazer mais vídeos falando disso. Filmei o metrô, sobre transporte público em geral, metrô, monotrilho, enfim, falando sobre praias, são vários assuntos aqui que são a respeito de São Paulo que eu trago no canal. Quem gosta de São Paulo, está vindo aqui pela primeira vez, então acompanha nas playlists aqui que tem muitos vídeos, tá? Falando vários assuntos de São Paulo. E são todos vídeos novos. Eu comecei o canal esse ano, em janeiro. Então não tenho nem 3 meses com o canal, eu já tenho mais de 30 vídeos aqui no canal. Tá, eu deixo outra recomendação, que é um canal, que é o canal Assistência Casa JS. É o canal do meu pai, por acaso, e ele trabalha arrumando geladeira, freezer e máquina de lavar. Tem mais de 30 anos de profissão, ele está postando a rotina dele de trabalho lá na oficina, e ele coloca arrumando freezer, geladeira, máquina de lavar e vai trazer mais vídeos. Então, quem tiver alguma curiosidade, algum interesse, acompanhe o canal dele lá, o link está na descrição, tá? Tá aqui embaixo. Assistência Casa JS. Então, pessoal, vamos direto ao assunto. Para viver em São Paulo com salário mínimo são dois pontos, tá? Que é um ponto que eu considero com ajuda e sem ajuda. O que seria ajuda? Quem trabalha no regime CLT e quem trabalha no informal. CLT é quem trabalha com carteira de trabalho assinada e a sigla CLT, para quem não sabe, para quem não conhece, são as consolidações das leis trabalhistas. Então, quem trabalha no regime CLT, mesmo se ganhar um salário mínimo aqui em São Paulo, enfim, em qualquer lugar, vai ter uma ajuda de custo, digamos assim, com benefícios. Benefícios que seu vale transporte é garantido por lei, desconta 6% no seu salário, na sua folha salarial, mas você tem seu vale transporte. Daí já depende de cada empresa da negociação que é. Mas algumas empresas pagam cesta básica, pagam vale alimentação ou vale refeição, ou os dois, depende da empresa. Você tem convênio médico, plano odontológico e alguns outros benefícios, tá? E até horas extras a 100%, que às vezes no informal não tem. Então você vai ter essa ajuda. Quem trabalha no regime CLT, mesmo que ganhe um salário mínimo, vai ter algumas ajudas, até muito boa ajuda da cesta básica e do vale refeição ou do vale alimentação para fazer compras. Isso já ajuda a economizar bastante dinheiro. E tem o lado de quem trabalha, por exemplo, por um salário mínimo e trabalha no informal. Por exemplo, quem trabalha em obras, tá? Às vezes os patrões não fazem registro, não fazem nada. Então você trabalha ali com um cara, ele paga seu salário mínimo, muitas vezes passa do mínimo, mas tem alguns que não. Ele paga o mínimo e paga seu almoço, por exemplo. Então você vai ter só isso. Então já são esses dois pontos para ajudar a viver aqui. Você tem uma base, um parâmetro com a CLT, que tem o salário mínimo que é pouco, mas tem algumas ajudas, e tem o informal que é aquele, digamos assim, a grosso modo seco, salário seco. Então, independente se você trabalha formal ou informal, na CLT ou não, um salário mínimo para uma cidade grande é muito pouco. Então aqui tem muitas coisas que são caras, o exemplo de moradia, tá? Que aqui é muito alto, é um fenômeno mundial que eu já falei em outros vídeos. Todas as capitais, grandes cidades do mundo, o aluguel tá um absurdo. Quem ganha um salário mínimo basicamente não está conseguindo pagar. Até na Europa o pessoal divide casa, tá? E aqui em São Paulo já está acontecendo isso também, mas é menos. As pessoas estão dividindo casa porque é muito caro. Uma pessoa ganhando um salário mínimo, até mais um pouco, não consegue. Um ponto muito importante, tá? Eu acho o ponto mais importante de todos é a pessoa que ganha um salário mínimo, ela conseguir achar um local mais barato. Aí nisso tem aquelas estratégias, por exemplo, você... Aqui em São Paulo, a Grande São Paulo, são 39 cidades que estão ao redor da capital. Você procurar uma cidade que está um pouco mais afastada, por exemplo, Cotia, ou você morar em algum bairro em São Paulo que não seja os bairros principais ali, não seja Ibirapuera, não seja próximo da Avenida Paulista, Pinheiros, Lapa, enfim, esses bairros vão ser bem mais caros. Então, o primeiro ponto é você arrumar uma localização mais barata. Isso é muito importante. Deixando claro que quem ganha um salário mínimo é sempre bom estar buscando oportunidade nova, buscando aumentar o seu ganho. Não se conformar ou não é apenas um salário mínimo. É bom a pessoa estar sempre buscando sua melhora, buscando um aumento, uma promoção, buscando alguma coisa, dar algum upgrade na carreira. Mesmo que seja um pouco a mais, mas é para sair do mínimo, porque o mínimo ele é bem... A pessoa vai viver bem limitado, tá? E aqui em São Paulo não é diferente. Então, assim, é possível viver em São Paulo com um salário mínimo, sim, mas tem que ter algumas medidas de, assim, de poupar mesmo, de poupar dinheiro e conseguir tudo a custo mais baixo.
mas a pessoa tem que ter uma consciência que vai ter que economizar muito, e o principal ponto, igual eu falei, é de arrumar um local barato para morar, tá? Não adianta a pessoa ganhar R$ 1.100 e, tipo, arrumar uma casa que custa 1.000 ou algo parecido. Enfim, primeiramente isso, e depois tem que se adequar a algumas coisas aqui. Por exemplo, não andar em locais tão caros, não comer em restaurante caro. Algumas coisas, sabe, a pessoa mesmo consegue se adequar. Então é possível viver com salário mínimo em São Paulo, mas deixando claro que é bem limitado e bem apertado, tá? Assim, vai ter que se limitar a alguns passeios. Por exemplo, o zoológico aqui, a entrada custa em torno de R$ 50. Então fica bem complicado. Não vai conseguir fazer algumas viagens. E isso eu quero muito por causa do aluguel. Por exemplo, se a pessoa pagasse um aluguel barato, igual em algumas cidades do interior, tem aluguel por R$ 300, R$ 400. Então ia sobrar um dinheiro maior, a pessoa ia conseguir ter um estilo de vida mais confortável. Mas aqui em São Paulo, devido ao aluguel ser tão alto, a pessoa vai ficar bem limitada. Então é isso, a pessoa consegue viver sim com salário mínimo. Se alguém tiver alguma proposta, pensar, mas avalia, tá? Coloca ali no caderno, faz uma conta e avalia todos os gastos, porque vai ter água, vai ter luz e fica bem apertado. Mas em todo caso dá para se viver sim com o mínimo, mas com muita consciência, com muita dificuldade ali, driblando que faça um curso, ou que consiga fazer alguma outra coisa, um trabalho extra de fim de semana, alguma coisa, ou com algumas horas extras também, enfim. E uma outra coisa também, é sempre importante a pessoa conseguir um trabalho que seja formal, seja registrado. Até porque isso daí ajuda em tudo. Você vai ter seus benefícios garantidos por lei. Você, quando tem o FGTS, que consegue até fazer alguns financiamentos. Enfim, tem outros benefícios também. Quando a pessoa sai da empresa, recebe um valor de rescisão. E quem está trabalhando ali, eu conheço pessoas que trabalharam alguns anos com um trabalho informal, quando saiu, pegou o salário do mês e não pegou mais nada. Então, às vezes, mesmo que se pagar um pouco a mais, por exemplo, um trabalho informal paga R$ 1.400 e um trabalho formal pagar 1.100, é bom analisar, cada um sabe de si, mas é bom avaliar se não vale a pena pegar o trabalho que é no regime CLT, que é com seus benefícios e direitos garantidos por lei. É isso, pessoal. Eu trouxe esse vídeo no objetivo de explicar se é possível ou não viver em São Paulo com salário mínimo. Friso aqui que sim, é possível, mas é bem limitado e bem condicionado, tá? Porque aqui o custo de vida é alto, moradia é muito caro, igual já falei em alguns outros vídeos, moradia é bem caro. Não vou nem falar que o mercado é caro, porque isso é tabelado quase no país todo, né? Eu acho que o que diferencia São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais, é mesmo o aluguel. Porque preço de comida, preço de água, de luz, tem uma diferença, mas não chega a desequilibrar. Então ele é bem parecido. Gasolina, enfim, é tudo. Tem uma diferença, mas ela não é tanta. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu trouxe sobre viver em São Paulo com salário mínimo. Mostrei assim, de uma forma simples, que é possível viver. Claro que tem algumas economias, fazendo alguns procedimentos de economia, ter uma vida bem limitada, mas é possível sim. Então tá, então eu deixo aqui, pessoal, a recomendação do canal Assistência Casa JS, que é o canal do meu pai. E quem gosta de São Paulo, dá acompanhada nos meus vídeos aqui, que tem muito vídeo, e essa semana eu vou trazer bastante vídeos novos aí. Até o próximo vídeo, valeu!